Após defesa de Lula entrar com pedido no Supremo, o plenário decide manter ex-presidente preso em Curitiba. Eu estou deferindo liminar para conceder os pedidos 2 e 3 da pretensão da defesa técnica do ex-presidente e, ao comunicar este plenário, submeto a referendo do colegiado. É como voto, senhor. Supremo julga a ação que questiona a regra do ECA que proíbe a prisão de crianças e adolescentes. Audiência aqui no Supremo Tribunal Federal discute a permanência de índios Avá-Guarani em área de proteção da hidrelétrica de Itaipu, no Paraná. Direção da Polícia Rodoviária Federal atende recomendação do MPF e anuncia medidas para evitar que serviço seja interrompido por falta de agentes. E os 13 anos da Lei Maria da Penha. Meu nome é Maridália, eu tenho 50 anos. Eu fui vítima de violência por 12 anos. Olá, boa noite. Boa noite para você. O Supremo Tribunal Federal decide pela permanência do ex-presidente Lula em Curitiba, atendendo ao pedido dos advogados de defesa. E a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, acompanhou essa sessão e tem os detalhes para a gente. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Karina, os ministros interromperam uma votação em curso hoje na sessão plenária, para poder votar essa questão. É exatamente uma questão de urgência, já que um dos pedidos era justamente para que fosse colocado em liberdade o ex-presidente Lula até o julgamento do habeas corpus na turma. Os ministros decidiram, então, o ministro Edson Fachin decidiu trazer a questão ao plenário. Mas antes disso, houve um pronunciamento logo no início da segunda parte da sessão de julgamentos desta tarde pelo ministro Dias Toffoli, porque o pedido do ex-presidente foi encaminhado, a princípio, ao ministro Gilmar Mendes, que é o ministro que está com o pedido de vista do habeas corpus, em que se busca a liberdade, o afastamento do entendimento do Supremo em relação à execução provisória da sentença, em razão de um entendimento já firmado aqui no Supremo Tribunal Federal. Mas o ministro Gilmar Mendes entendeu que poderia haver um conflito de competências, de atribuições, e quem deveria julgar esse pedido, o ministro Dias Toffoli, como presidente, e amparado também pelo próprio regimento interno, acabou sendo instado a se manifestar sobre quem deveria decidir sobre esse pedido. Ministro Gilmar Mendes ou ministro Edson Fachin, que é o relator desse habeas corpus. E aí, na sessão, logo no início da sessão, o ministro Dias Toffoli determinou que o ministro Edson Fachin, que deveria ser o relator e analisar esse pedido, e assim procedeu o julgamento de uma forma bastante rápida, dentro dessa questão de urgência mesmo, para que o ministro Edson Fachin pudesse analisar 3 pedidos que foram colocados nessa petição, que foi o nome genérico que foi dado a esse pedido. O primeiro pedido era de que o ex-presidente fosse colocado em liberdade até que o julgamento do habeas corpus, a análise desse pedido fosse analisado efetivamente pela segunda turma. Mas que fosse colocado em liberdade. Um pedido subsidiário, caso não atendido, que fosse suspensa a eficácia da decisão da 12ª vara da subseção federal, da vara criminal de Curitiba, para que, determinando que ele fosse removido da penitenciária, da Polícia Federal, de Curitiba para o complexo penitenciário de Tremembé. Caso não fosse atendido esse segundo pedido ainda, que ele permanecesse preso em sala de Estado maior. Antes do ministro Edson Fachin votar propriamente, decidindo sobre esses 3 pedidos, a Procuradoria-Geral da República, a Procuradora-Geral Raquel Dodge, pediu a palavra e manifestou o posicionamento da PGR no sentido de deferir apenas o segundo e o terceiro pedido, suspender a transferência e mantê-lo em sala de Estado maior, como de fato ele já vem cumprindo pena nessas circunstâncias. E foi nesse sentido que o ministro Edson Fachin acabou deferindo parcialmente o pedido feito pelo ex-presidente Lula, seguido pela maioria dos ministros no plenário de hoje, vencido apenas o ministro Marco Aurélio, que entendia que essa questão não deveria ser decidida pelo Supremo Tribunal Federal, mas sim pelo TRF da 4ª Região, já que a decisão era de primeira instância e caberia recurso, então, portanto, ao TRF. Mas, deferida parcialmente,
O ex-presidente Lula continua na Polícia Federal de Curitiba, no estado do Paraná, não deve ser transferido, suspensa, portanto, a eficácia e mantido a execução da pena, portanto, em cumprimento em sala de Estado Maior, como de fato já vinha acontecendo. Essa foi a decisão proferida logo na segunda parte da sessão plenária de hoje. Obrigado, Karina. Ótimo, Karina. Obrigada. E a gente vai falar mais da sessão plenária logo mais no próximo bloco do Jornal da Justiça. E um grupo de parlamentares saiu do Congresso Nacional a pé até o Supremo Tribunal Federal para acompanhar essa sessão. Os deputados e senadores de 11 partidos políticos do chamado Centrão e Esquerda saíram do Congresso Nacional por volta das 3 horas da tarde. No Supremo, o presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, saiu da sessão plenária e recebeu os líderes partidários no Salão Nobre. Os parlamentares argumentaram que o trâmite jurídico envolvendo a liberdade do ex-presidente Lula é urgente. Na reunião, o ministro Dias Toffoli disse que ia priorizar o pedido. Logo em seguida, levou a questão ao plenário. A direção da Polícia Rodoviária Federal anunciou uma série de medidas para evitar que o norte do país tenha o serviço interrompido por falta de agentes. A ação atende uma recomendação feita pelo Ministério Público Federal. A Polícia Rodoviária Federal no Amazonas vive uma crise com a falta de agentes. Um estudo divulgado em junho de 2018 mostrou que a PRF contava apenas com 76 policiais, quando, na verdade, precisaria de, no mínimo, 121. Com isso, os serviços como fiscalizações, prisões e campanhas educativas estão prejudicados. Além das aposentadorias e dos afastamentos médicos, um dos maiores problemas enfrentados pela Polícia Rodoviária Federal são os pedidos de remoção, quando um agente pede para atuar em outro estado. Com isso, o Ministério Público Federal enviou uma recomendação à instituição pedindo medidas para evitar o excesso de saída dos agentes do norte do país. Atendendo ao pedido, a PRF adotou uma série de medidas, entre elas a atualização do chamado Sistema Nacional de Remoções, para que, além do controle do tempo mínimo que cada agente deve permanecer na primeira lotação, também siga o Plano Nacional ou Regional de Movimentações. No último concurso da Polícia Rodoviária Federal, apenas 26 agentes foram lotados no Amazonas. Durante uma sessão administrativa realizada hoje, os ministros do Supremo indicaram o desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen e o juiz Mário Augusto Figueiredo de Lacerda para conselheiros do Conselho Nacional de Justiça. Agora os nomes seguem para o Senado Federal, onde os indicados serão sabatinados conforme previsto na Constituição Federal. E a seguir, os 13 anos da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha ela contribui muito para a gente vislumbrar aí possibilidades de novos caminhos. Nós vamos voltar a falar da sessão plenária de hoje. O plenário do Supremo Tribunal Federal analisa uma ação direta de inconstitucionalidade que questiona algumas regras do Estatuto da Criança e do Adolescente. Na ação, o Partido Social Liberal pede que autoridades possam apreender crianças ou adolescentes que estejam na rua, mesmo sem indícios de crimes ou infrações. A repórter Carla Lucena acompanhou e traz os detalhes ao vivo para a gente. Oi, Carla. Boa noite. Oi, William, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Justiça. É exatamente isso, essa foi uma ação que chegou aqui ao plenário do STF em 2005 e o Partido Social Liberal, ele questiona artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Esses artigos questionados, eles tratam principalmente de liberdade, ou seja, em quais casos crianças e adolescentes podem ter esse direito de ir e vir violado. O ECA, ele é bem restrito e as possibilidades para que isso aconteça são muito poucas essas possibilidades. E aí o Partido Social Liberal, ele pede que o ECA então seja mais flexível, que, por exemplo, agentes de segurança possam recolher das ruas crianças e adolescentes que estejam perambulando pela rua. E aí essa ação ela começou a ser julgada hoje, tivemos apenas as sustentações orais deste caso, isso porque o julgamento, como vimos no primeiro bloco, ele foi suspenso pelo pedido de urgência do habeas corpus da petição colocada pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas então agora na reportagem nós vamos ver como começou esse julgamento.
Para o Partido Social Liberal, o Estatuto da Criança e do Adolescente precisa ser mais flexível e aumente as possibilidades de apreensão. O que nós estamos sustentando, sobretudo, é exatamente essa preocupação de que cada vez a questão se agrava mais. A apreensão para averiguação, por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, artigo 106, enfim, como já exposto, não afeta qualquer bem constitucional. Muito pelo contrário, exatamente nessa noção de preventividade exige o mérito da concepção atual, a doutrina da proteção integral. Entidades de direitos humanos e defensores públicos se posicionaram contra a ação. Para eles, permitir que crianças e adolescentes sejam presas e levadas para delegacias representa um retrocesso. Os autores da presente ação pretendem que retrocedamos décadas no tempo, que voltemos ao tempo das FEBEMs e da FUNABEM, que voltemos a ter crianças de 8 anos sendo recolhidas e encarceradas. Pretende que voltemos a ter os carros dos juizados de menores recolhendo crianças em situação de risco como se fossem meros objetos. Chegaremos inevitavelmente à conclusão de que estamos diante de uma tentativa de saneamento social. É isso que se quer. Exatamente isso. Prender crianças de rua é essa a intenção do partido, independentemente da idade. E aí vamos ao absurdo, vamos imaginar 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, crianças presas? É isso que a petição inicial está propondo. A Advocacia Geral da União e a Procuradoria-Geral da República também defenderam que o Estatuto não seja alterado. Diante, portanto, da clara conformidade do Estatuto da Criança e do Adolescente com os preceitos constitucionais, a Advocacia Geral da União se manifesta pelo conhecimento apenas parcial da ação e, no mérito, pela improcedência dos pedidos. Com relação a crianças e adolescentes do país, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ora impugnado, veio a assegurar muito mais do que liberdade. Para crianças e adolescentes, liberdade era pouco. O Estatuto assegura também respeito e dignidade. Carla, e hoje se comemora também os 13 anos da Lei Maria da Penha, né? Exatamente isso, Ilha. Hoje, então, nós celebramos os 13 anos da entrada em vigor da Lei Maria da Penha no país. Essa que foi uma lei muito importante que veio tratar de um assunto muito sério, que é a violência doméstica que acontece em todo o país. A partir dessa lei, nós tivemos aí várias mudanças em relação, inclusive, a como é o tratamento das pessoas que são acusadas de agredirem mulheres no país. Nós tivemos também uma mudança em todos os poderes a partir dessa lei. A criação de vários mecanismos de proteção e atenção às mulheres vítimas de violência doméstica, e isso também refletiu no judiciário, que a partir da lei começou a tratar esses casos, a criar grupos e a criar inclusive projetos. Eu fui conhecer alguns deles e é isso que a gente vai ver agora. Meu nome é Maridália, eu tenho 50 anos. Eu fui vítima de violência por 12 anos, né? Me casei. E logo após 1 ano de casamento, eu sofri uma violência. O meu ex-marido expulsou os meus filhos de casa. Meu nome é Camila, eu tenho 25 anos. Eu tive um relacionamento com uma pessoa desde o ano passado, terminou dia 10 de outubro. No início, tudo aparentemente era muito bom. Comecei a ter um afeto por essa pessoa, mas quando chegou em outubro, a gente teve uma briga. Tentei continuar conversando e em certo momento ele me desferiu um chute. Mas assim, esse não tinha sido o único momento que ele tinha me agredido. Eu mesmo assim achava que violência era só física, não sabia sequer que xingamento era um tipo de violência, né? E descobri que de todas as violências que existem, eu passei por todas. Meu nome é Nenlu, eu tenho 37 anos. Eu estou no ciclo de violência há 3 anos.
começou devido a um relacionamento, foi um namoro que eu tive, né? E no caso eu acabei descobrindo que o meu agressor, ele tinha um outro relacionamento. Então nisso eu acabei querendo terminar o relacionamento, onde ele não aceita o término do namoro, né? Até hoje estou viva, eu acredito por milagre mesmo, porque se caso ele for solto novamente, o que vai acontecer, ele vai me procurar, ele vai continuar me procurando. Meu nome é Mônica Macedo, tenho 49 anos, fui vítima de violência doméstica. No final da história, eu cheguei no ponto final, que não necessariamente eu, a minha filha foi assassinada, foi vítima de feminicídio. Pergunta de sempre, né? Nossa, ela não reconhecia que vivia uma situação de violência. Nem ela reconhecia, nem eu reconhecia. Quando a violência é com uma mulher, não é com uma mulher, é com a mãe da mulher, é com a avó, é com a família, é com o vizinho, é com a colega de trabalho. A violência, ela é com todo mundo que conhece aquela pessoa. Uma a cada 4 brasileiras sofreram algum tipo de violência no ano passado. Boa parte foi vítima dentro de casa, mais da metade não denunciou o agressor. Em 8 a cada 10 casos, a violência partiu de algum conhecido. Namorados e maridos são os que mais agridem as companheiras e as mulheres negras as mais vulneráveis. Ainda há uma necessidade muito forte de alteração da cultura, das masculinidades adoecidas que nós ainda fomentamos dentro da nossa sociedade, mas há também ainda um desafio que hoje é menor, mas ainda existe, de sensibilização dos próprios agentes do Estado para as questões específicas da violência que ocorre no âmbito doméstico. Com 13 anos, a Lei Maria da Penha é considerada pelas Nações Unidas como uma das 3 melhores legislações de combate à violência contra as mulheres do mundo. Hoje, o suspeito de agressão pode ser preso. A pena é aumentada nos casos de violência doméstica. Não é mais possível substituir a pena por cestas básicas ou multas. E a partir da lei foram criados vários mecanismos de proteção e acolhimento. Se nós tivermos a devida orientação para lidar com esses casos, nós podemos também nos poupar e poupar as pessoas que chegam aqui de erros que podem comprometer o tratamento delas, comprometer o desenvolvimento delas. Então, para nós é uma orientação preciosa de como é que a gente tem que caminhar. Hoje em dia, essas políticas públicas precisam ser melhor equipadas enquanto pessoas, enquanto equipamentos. Mas a gente tem um tribunal que é único no país, que a gente tem vara de violência contra a mulher em todos os fóruns. Então, são 19 juizados de violência contra a mulher, né? 16 especializados. Então, a justiça está mais próxima da comunidade. A Lei Maria da Penha, ela contribui muito para a gente vislumbrar aí possibilidades de novos caminhos, né? Novos caminhos nas relações interpessoais, nos novos espaços de socializações, né? Interrompendo essa violência interrelacional, estrutural, em todos os segmentos. E a seguir, a audiência no Supremo discute permanência de índios em área de proteção da hidrelétrica de Itaipu, no Paraná. Nós temos o direito também, pelo menos, um pedacinho de terra para nós plantar, mandioca, alguma coisa para nós sobreviver.
Uma audiência no Supremo discutiu o impasse de índios no Paraná. Eles não podem viver da terra porque estão numa área de proteção reivindicada pela hidrelétrica de Itaipu. O assunto é tratado em 3 ações que tramitam na corte. O cacique Fernando é de uma das tribos Ava-Guarani que vivem numa área entre Itaipulândia e Santa Helena, no Paraná. Os índios convivem com um drama. Não podem caçar nem cultivar a terra porque estão numa área de proteção permanente da hidrelétrica de Itaipu, onde nenhuma atividade é permitida. Estão morando no meio da reserva que o Itaipu criou e a gente não pode cortar nenhum pé de árvore lá porque ele proibiu. E não tem nenhum espaço, nem meia hectare para não plantar nenhum pé de mandioca. E a gente está lutando por isso, né? Porque nós temos o direito também, pelo menos, um pedacinho de terra para nós plantar mandioca, alguma coisa para nós sobreviver. O impasse começou lá na década de 70, quando os indígenas foram retirados da área para a construção da hidrelétrica. Eles se dispersaram, mas voltaram nos anos 80. Após a Constituição de 88, que expressamente reconheceu os direitos territoriais históricos dos indígenas na região, é ter reconhecido esse contexto em que eles foram retirados da área, tiveram suas aldeias inundadas e não tiveram um processo devido de reconhecimento do seu retorno, da sua permanência na região onde eles têm vínculos ancestrais. No Supremo Tribunal Federal, 3 ações da Procuradoria-Geral da República discutem o assunto. A audiência desta quarta-feira debateu a situação mais uma vez. Aqui estavam índios, Ministério Público Federal, FUNAI, Defensoria Pública da União e a Itaipu Nacional. Os representantes dos índios pediram a permanência na região até que a FUNAI termine os estudos técnicos sobre os direitos territoriais. No encontro anterior, a Itaipu havia oferecido uma área remanescente, mas desta vez disse que não seria possível. Os índios não sabem para onde vão. Enquanto isso, continua valendo a decisão do ministro Dias Toffoli de suspender a retirada dos indígenas da área de proteção. A FUNAI prometeu agilizar os estudos do grupo de trabalho para definir a posse das terras. A União recebeu o prazo de 30 dias para apresentar os órgãos que podem, enfim, trazer uma solução. Vamos ver com a União a possibilidade de outros órgãos públicos participarem para tentar viabilizar a composição, porque por enquanto ainda não conseguimos, mas vamos continuar tentando. O Poder Judiciário de Mato Grosso tem atuado em parceria com o governo estadual para melhorar o sistema penitenciário local. A ideia é garantir trabalho e dignidade ao reeducando. Construir presídios como esse em Várzea Grande para que os criminosos paguem pelo erro é preciso. Mas é necessário mais do que isso. É importante garantir a qualificação profissional dos reeducandos, pois mais cedo ou mais tarde eles vão retornar para a sociedade. Pensando nisso, o Judiciário tem buscado parcerias para que seja oferecido atendimento aos reeducandos, ex-presos e familiares. Ao governo do estado foi apresentado o projeto Escritório Social, idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. É um escritório multiagências, o qual o estado disponibiliza a Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência, Trabalho e Emprego, Secretaria de Segurança Pública, para que a gente possa dar condições para o reeducando que cumpriu sua pena, o egresso, para poder ele ter oportunidades de emprego e trabalho. Estamos estudando um termo de cooperação técnica que vai ser analisada pela PGE. Assim que tiver feito esses estudos, nós deveremos marcar uma próxima reunião e colocar esses passos que foram combinados aqui em execução. Nós vamos apenas estruturar melhor a Fundação Nova Chance. Ele teria assistência na área de educação, de saúde e de emprego, principalmente. O Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Judiciário Mato-Grossense, o GMF, também tem procurado parceria com a iniciativa privada, como a Federação das Indústrias, a FIENTE. O Senai de Mato Grosso foi por 5 vezes o melhor Senai do país, eleito comparando-se com todos os Senais do Brasil inteiro. É essa qualidade que nós queremos agregar ao projeto, fazendo com que os reeducandos que sejam qualificados por esse projeto, eles tenham realmente uma profissão e tenham excelência na profissão que vão abraçar. Esse é mais um importante passo para a ressocialização das pessoas que cumprem pena em Mato Grosso. Além do regime fechado, o GMF busca, junto ao governo do estado, ampliar o semiaberto em Mato Grosso,
quando os presos deixam a unidade prisional durante o dia para trabalhar. Esse é um trabalho que está sendo feito pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, que está atento a essa questão de se ter aqui um sistema semiaberto, um presídio semiaberto, para que o cumprimento da pena se dê da forma adequada, de acordo com a Constituição e de acordo com a Lei de Execução Penal. Hoje existe apenas a colônia agrícola e a meta é implantar a colônia industrial. Ou vai ser nas proximidades das duas outras unidades que nós temos do regime fechado, a Penitenciária Central do Estado e a Penitenciária Feminina no Maria do Couto, ou nas proximidades de outras indústrias, que há duas possibilidades, da mão de obra ser empregada internamente na unidade, como eles saírem para trabalhar e retornarem no fim do dia. Para isso, nós montaríamos, primeiramente, algumas fábricas de concreto, utilizaríamos a mão de obras e faríamos, com baixo custo financeiro, o regime semiaberto. Agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos até a redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Viviane Novaes, que tem as novidades ao vivo. Oi, Viviane, boa noite. Oi, William, boa noite. Boa noite, Érica, boa noite a todos. Olha, a gente começa o giro com uma notícia do Superior Tribunal de Justiça. O ministro Og Fernandes negou o recurso do senador Flávio Bolsonaro, que pedia a condenação da OAB do Rio de Janeiro por danos morais. A ordem cancelou a inscrição do parlamentar em 2010, depois que um mandado de segurança autorizou a participação de Flávio no exame da OAB sem terminar o curso de Direito. Para o STJ, a ordem controla e fiscaliza o exercício da profissão e verifica todas as condições exigidas pela lei para o registro profissional de advogado. A Procuradoria-Geral da República apresentou ao STF o cálculo atual para execução da multa ao senador Ivo Cassol, do PP de Rondônia. O político foi condenado em 2013 por crime de fraude em licitação, quando era prefeito de Rolim de Moura. A pena de 4 anos de detenção foi substituída por multa e prestação de serviços à comunidade. O valor da multa é hoje de cerca de R$640 mil. E há pouco foi postado no site do Tribunal Superior Eleitoral o horário das sessões ordinárias e administrativas e jurisdicionais de quinta-feira, que passa de 9 para 9h30 da manhã. A mudança já começa a valer amanhã. As sessões de julgamento continuam na terça-feira, às 7 da noite. Bem, o giro fica por aqui. Todas as reportagens do nosso jornal estão no YouTube. Veja lá, TV Justiça Oficial. Voltamos agora ao estúdio. Obrigado, Viviane. Jornal da Justiça, segunda edição, também fica por aqui. Boa noite. Fique agora com o programa Direitos Sem Fronteiras. Boa noite, até amanhã.